Eu achava que a agenda era coisa de gente importante, ou só servia para questões de trabalho, sabe? A agenda do trabalho, enfim, alguma coisa assim. Mas, assim, eu relutei para ter agenda, até que de tanto ver pessoas falarem bem de agenda, que tinha que ter agenda, eu fui tentar, quer saber, eu vou tentar ter uma agenda, vamos ver o que vai ser. E nesse vídeo aqui eu vou te contar o que eu descobri sobre ter uma agenda e por que você também deveria ter uma agenda. Você está perdendo os incríveis benefícios que uma agenda vai trazer para a sua vida. Me conta, você consegue fazer tudo o que você gostaria no seu dia? Todos os compromissos que você tem, você faz dentro do horário, no prazo certinho, não procrastina nada, não adia nada, não deixa nada para depois. E outra, você consegue se lembrar de tudo que você precisa fazer? Você tem, fica tudo na sua memória, você não precisa anotar nada, você não esquece de nada, me conta. Porque eu sempre fui uma pessoa muito esquecida e eu achava que eu conseguiria lembrar dos compromissos que eu tinha bastando colocar na minha memória. Mas, de fato, eu não conseguia. Eu sempre fui uma pessoa com muita assim, vontade de fazer muitas coisas, de fazer acontecer. Eu sou mãe, trabalho, sou servidora pública, treino, tenho que cuidar da minha casa, marido, dar atenção para o marido, gosto muito de ler, de estudar. Então, tem várias coisas no meu dia que eu gostaria de cumprir diariamente, mas que estava um pouco difícil, sabe, gente? Porque eu estipulava fazer as coisas, né? Eu me organizava para fazer as coisas, mas as coisas não saíam da forma que eu gostaria, no tempo que eu gostaria. Acabava adiando muitas coisas, procrastinando muitas coisas. E quando eu comecei a adotar a agenda na minha vida, isso mudou. Porque a agenda, e eu digo para vocês que pode ser uma agenda física ou uma agenda digital, eu comecei com a agenda física, fui para a agenda digital porque no Google Agenda que eu uso atualmente, porque o Google Agenda ele automatiza alguns processos que eu não tinha como fazer com uma agenda física, né? Que eu teria que escrever, por exemplo, se eu tenho o mesmo compromisso que é recorrente na semana, nos dias, no mês, eu teria que sempre escrevê-lo na minha agenda física. E o Google Agenda, ele tira essa obrigação, porque você pode colocar o mesmo compromisso de forma automática para todos os dias em que ele se repete. Então, tem essa facilidade também de você reorganizar, de você tirar de um lugar, colocar no outro. Então, na agenda é mais difícil, que você tem que apagar, que você tem que, enfim, dependendo se você escreve de caneta ou de lápis. É mais complicado, assim, dá um pouco mais de trabalho a agenda física. Eu sei que algumas pessoas são do caderno, né? São de escrever à mão. Tá tudo bem, né? Eu acho que tem que... O negócio é testar, sem preconceitos contra uma coisa e outra. Teste na sua vida o que faz mais sentido para você, o que é mais fácil para você, o que é mais prazeroso para você lidar assim no seu dia a dia. Eu tentei as duas coisas, acabei indo para a agenda digital, para o Google Agenda, que atualmente eu uso. E o que acontece? A agenda é um lugar que eu chamo de segundo cérebro. Quando a gente tem compromissos, tarefas para a gente fazer no nosso dia, e elas são recorrentes, elas são hábitos nossos, por exemplo, eu nunca vou esquecer que eu trabalho de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Eu não esqueço que eu tenho que levar meu filho na escola de segunda a sexta, a tal hora, e buscá-lo a tal hora. Então, assim, são atividades recorrentes que já se automatizaram na minha vida. Não tem por que eu anotar, né? Claro, eu posso anotar para poder compatibilizar com outros compromissos que eu tenho no meu dia, mas é uma tarefa, né, um compromisso automatizado. Porém, existem muitas tarefas que demandam do nosso esforço cognitivo, do nosso esforço mental, um espaço na nossa memória, para que a gente consiga cumprir, senão a gente esquece. É um médico que você precisa ir, um exame que você precisa marcar, alguém que você precisa ligar, uma transferência, um congresso, uma palestra que você vai assistir, um curso específico, ou então você vai fazer suas unhas. Você vai fazer seu cabelo, você marcou com alguém alguma coisa, um almoço em família, uma coisa com um amigo. Então, são pequenos compromissos que não são tão recorrentes no seu dia,
que se você não anota, você vai ficar com eles na sua cabeça, ocupando o espaço que você poderia usar para outras coisas que realmente demandam uma memória, um espaço cognitivo, por exemplo, um aprendizado, alguma coisa que você está estudando que você precisa lembrar. A gente parece que não, mas a nossa memória, ela não é assim, uma memória de espaço nuvem, entendeu? Que tu pode colocar qualquer coisa, né, em espaço, como que eu posso dizer? Não eterno, mas assim, infinito. Não é um espaço infinito. Então, a nossa memória, ela é seletiva porque a gente tem que, o nosso cérebro tem que selecionar o que é mais importante para poder reter. O que é menos importante, ele vai descartando para economizar energia e liberar espaço. Então, não é uma memória infinita. Então, partindo dessa informação, se a gente tentar colocar tudo que a gente precisa fazer, todos os compromissos, todas as tarefas na nossa memória, fatalmente vamos esquecer, ou então não vamos cumprir como gostaríamos de cumprir, de repente no horário, no tempo que a gente gostaria, porque ficou tudo na nossa cabeça e a nossa cabeça não suportou tanta informação. E mesmo as tarefas que são automáticas, os compromissos que já estão automatizados na nossa cabeça, no nosso inconsciente, a agenda vai ajudar, vai fazer com que eles se tornem muito mais intencionais e otimizados. Por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu trabalho de segunda a sexta, começo a trabalhar 9 horas da manhã, geralmente termino às 6 da tarde, 5h30, 6 horas da tarde. Se eu não coloco esse compromisso na minha agenda, se eu não anoto esse compromisso, parece que o que acontece muito é que eu vou relativizando. Porque como eu trabalho de casa, eu tenho uma certa liberdade de organizar o meu tempo de trabalho. Eu tenho que trabalhar em horário comercial porque é o horário que meu filho está na creche, na escola, então é o horário que eu tenho para trabalhar. Mas é difícil quando a gente está em casa, no nosso conforto, né? Sem o chefe, né? Nos vigiando. A tendência é que, eu sento aqui para trabalhar 9 horas, aí começo a ver o Instagram, entro no e-mail, vejo as notícias do dia, fico no WhatsApp, e quando eu vou ver já são quase 10 horas da manhã. Quando eu coloco na minha agenda, né, um espaço fechado de 9 às 6 ou de 9 ao meio-dia para trabalhar, almoço e depois o trabalho até as 6 horas da noite, eu meio que coloco um compromisso comigo mesmo. Eu tirando da minha cabeça, do meu automático, colocando, escrevendo, parece que aquele compromisso se torna muito mais importante e eu fico muito mais motivada a cumprir aquele horário, sabe, comigo mesmo. E talvez no seu caso não seja o trabalho, talvez você trabalhe presencial e você realmente tem que cumprir aquele horário, porque, né, tem o chefe, tem tudo isso, né, colegas de trabalho, então você não pode chegar a hora que você quer ou sair a hora que você quer. Mas talvez a sua intencionalidade pode ser bem aproveitada para um compromisso que seja, por exemplo, um estudo diário. Se você coloca na sua agenda que você, de tal hora, diariamente vai estudar ou vai ler um livro, você meio que se compromete mais. Aquela atividade se torna muito mais importante quando a gente escreve ela, coloca ela no papel ou coloca ela na agenda eletrônica. Parece que a gente se compromete mais, sabe, a cumprir aquela tarefa. Testem aí, vê se não acontece isso com vocês, porque comigo aconteceu isso. Quando eu comecei a colocar na minha agenda eletrônica o que eu tinha que fazer, por mais banal que pudesse ser aquela tarefa, ler meia hora no dia. Quando eu coloco na minha agenda e eu começo a visualizar o todo do meu dia e vejo se realmente vai se encaixar nele e em que momento do meu dia, qual o horário do meu dia que eu vou tirar para ler, parece que eu estou assumindo de fato, meio que um contrato comigo mesma, de que eu tenho um compromisso dia X, de hora tal, entende? Fica muito mais factível, o visualizar torna muito mais concreto aquilo para mim.
E outra, muitas vezes a gente, eu vou ler todos os dias à noite. Mas como você não tem uma agenda, como você não anota nada, você acha que você tem tempo para ler, mas você não percebe o quanto tempo você demora, de repente, para o deslocamento do seu trabalho para sua casa, para fazer sua comida, para colocar seu filho para dormir, e quando você vai ver, já tá tarde da noite, você está super cansada, não consegue ler uma página, de tanto sono. E aí na sua cabeça, quando você deixa os compromissos na sua cabeça, você acha que é possível. Quando você escreve, coloca no papel, coloca na sua agenda eletrônica, você consegue visualizar se realmente aquele compromisso cabe no seu dia. E se cabe no seu dia e você anota esse compromisso, você começa a entender que ele é importante. Inconscientemente ou conscientemente, você tem para você mesma que aquele compromisso você tem que cumprir porque está na sua agenda. Uma questão psicológica que acontece, juro pra vocês, testa aí. Acontece isso, você acaba se comprometendo mais. E quando você tem uma agenda, você consegue ordenar as coisas que você tem que fazer de uma forma assim hierárquica de importância. Quando você visualiza tudo que você deseja fazer no seu dia, se torna assim visual, como eu falei, escrito em algum lugar, você consegue ver, cara, faz sentido ou não? Isso pra mim, pro meu dia. Quando tá só na sua cabeça, você acaba não refletindo tanto se aquela tarefa faz sentido pra você ou é uma tarefa desimportante que de repente você pode eliminar do seu dia ou você pode delegar para outra pessoa. Quando você coloca no papel e você arranja um espaço do seu dia para essa tarefa, você começa a refletir se aquela tarefa deveria estar no seu dia ou não. E essa identificação ocorre porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também deve ter objetivos na sua vida. De repente, você quer fazer um curso para você se desenvolver profissionalmente, você quer estudar para concurso, ou você quer ler para você ter um momento de evoluir né, cognitivamente, né, a sua inteligência, evoluir sua inteligência, seu repertório. Enfim, você quer ter um momento de autocuidado para você se cuidar no sentido de você treinar, de você ir para uma academia, de você fazer suas unhas, seu cabelo, enfim, cuidar de você. Tenho certeza que tem muitas coisas no seu dia que você gostaria de cumprir porque você entende que é importante para um objetivo na sua vida, seja objetivo pessoal, profissional, não importa. Então, quando você anota, registra essa tarefa, você começa a refletir se ela faz sentido para esse objetivo que você tem. E se ela não faz sentido, você acaba eliminando. Mas quando você deixa só na sua cabeça, você não reflete. Porque o ato de você anotar, de você escrever, ele tem uma capacidade de gerar essa reflexão que muitas vezes na nossa cabeça, os pensamentos, as ideias embaralhadas, a gente não consegue concatenar e categorizar, sabe? E hierarquizar em grau de importância, de sentido que tem para nossa vida. Inclusive, muitas vezes que eu tô com alguns pensamentos confusos, algumas ideias, ou alguma preocupação, alguma coisa que tá, enfim, me tirando o meu sono, me deixando ansiosa, preocupada, alguma coisa que eu não sei, um problema que eu tenho que resolver, eu começo a escrever. E quando eu escrevo, parece que quando a gente escreve, a gente quer dar sentido às nossas ideias. É igual o sonho, né? O sonho, o nosso sonho, geralmente, é tudo louco, né? É meio louco, uma coisa que não tem nada a ver com a outra acontece dentro do sonho. E é exatamente isso na nossa cabeça, nas nossas ideias. E quando a gente coloca no papel, a gente tem essa vontade de ser coerente. A gente não consegue escrever as coisas loucas que a gente pensa. A gente se coloca para ter uma linha de raciocínio, sabe? Coerente. Então, você colocar no papel, você puxa das suas ideias uma coerência. Você cria uma coerência para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está querendo fazer. Então, quando você traz do campo das ideias, né, do pensamento, dos sentimentos, do que você acha que
que está acontecendo para o papel, você vê que muitas coisas que você está pensando não fazem sentido. Muitas coisas que você acha que você deveria fazer, na verdade você não deve fazer. Muitas vezes as coisas que você acha que precisa cumprir, que é um objetivo seu, na verdade não faz sentido quando você tira do campo das ideias e traz para o racional, para uma linha de raciocínio compreensível no papel, na agenda. Então, a agenda é muito importante nesse sentido também, sabe? E a última vantagem, não menos importante, é a previsibilidade que a agenda traz. Você saber o que você vai fazer no seu dia dá uma paz, uma tranquilidade, tira um pouco a ansiedade quando as coisas estão organizadas na sua agenda, quando tudo está se encaixando, tudo está se... toda a sua agenda está compatível com o seu dia, com a sua rotina, com a sua realidade, com o que você deseja, com seus objetivos. Quando isso acontece, a sensação de tranquilidade, de paz que traz é muito boa e tira um pouco da ansiedade que a gente vive na nossa vida diariamente. Nesse mundo aí louco, né, de muito que a gente, né, se coloca para ter resultados o tempo todo, para ser produtivo o tempo todo, mas não adianta isso tudo se não faz sentido pra gente, se não faz sentido para os nossos objetivos. Então a agenda ajuda a dar essa coerência, esse sentido, esse rumo para nossa vida, sabe? E essa previsibilidade que a gente tanto busca no nosso dia a dia. E hoje em dia eu sou beneficiada com todas essas coisas boas que a agenda traz para minha vida. Eu vejo no meu dia a dia como eu consigo ser mais produtiva, como eu consigo me sentir muito mais eficaz nas coisas que eu me proponho a fazer, muito mais intencional, muito mais voltada para os meus objetivos, para as coisas que importam. E eu tenho uma mentoria Produtividade com Propósito, justamente que eu busco para os meus alunos e as minhas alunas entender e trabalhar com uma agenda de forma funcional, saber adotar a agenda no dia a dia e uma agenda que faz sentido para a realidade de cada um e não apenas uma agenda que vai te sufocar, que vai te fazer ser produtivo a todo custo, a custo da sua saúde física, da sua saúde mental. Então, uma agenda equilibrada é o que eu ajudo os meus alunos e as minhas alunas a montarem, né, a fazerem de forma autônoma na vida deles. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, tá aqui o link na descrição. E eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui outros vídeos sobre esse assunto, agenda, produtividade, gestão de tempo, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua vida. Tchau, tchau!